nesta noite, e nós vamos estar dando continuidade, né? Deixa eu botar aqui só um minuto. Bom, nós vamos estar dando continuidade à nossa série, falando sobre armas que destravam nossa conquista. Nós estamos falando neste período sobre uma das armas chamada jejum. Amém? E eu quero continuar com você nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar. Nós estamos esses dias falando sobre este assunto. Eu espero que você esteja gostando, esteja notando, e que seja algo edificante para a sua vida. A gente aprendeu nesses dias que jejum é uma renúncia voluntária. Jejum é algo que eu faço, algo voluntário, legítimo, que eu faço diante do Senhor. Geralmente, fala de alimentação do meu ser, minutos falando desde o primeiro episódio para que você chegue aonde ele quer falar, mesmo que seja reduzido. Então, agora irmãos, se preparem para essa série. Então, o jejum, ele busca essa intimidade com Deus. Jeremias 29:13 fala sobre essa busca, né? Ele fortalece o nosso espírito, e a gente viu a respeito, foi o último estudo em Isaías 58, quando ele fala do jejum que não agrada a Deus, do jejum que agrada a Deus, e o que o jejum que agrada a Deus faz comigo, não é? Como esse manancial regado, não é? Como esse jardim de Deus.
E ele quebra cadeias espirituais. A gente viu isso na vida de Paulo, na vida de Silas, né? Aumenta a nossa sensibilidade com o Espírito Santo. Gera em nós arrependimento, consagração e liderança. Amém? Hoje nós vamos falar a respeito de alguns tipos de jejum que nós encontramos na Bíblia. Eu já pincelei isso lá atrás. Por exemplo, jejum de 3 dias, e a gente vai falar bastante sobre ele. Jejum de 7 dias, esses são jejuns que a Bíblia trazem como dá mais luz, a gente vai vendo ele na Bíblia. Jejum de 21 dias, jejum de 40 dias. Geralmente, os jejuns mais prolongados, eles são jejuns parciais. O que é isso? São jejuns que você faz com alimento. Daniel capítulo 10, né? Você lembra que Daniel faz 21 dias de jejum e ele diz: eu não vou comer carne, eu não vou comer das iguarias. Ou seja, alguns alimentos são tirados e outros alimentos continuam. Ou seja, refeições são tiradas, são parciais, e você continua em algumas outras refeições. Tem gente que faz abdicando de comer, por exemplo, a refeição do almoço, a refeição do meio do dia. Outros dizem: não, eu vou comer a partir até meia-noite, de meia-noite em diante eu não como, e só vou comer meio-dia do outro dia. Tem aqueles que dizem: eu vou esticar mais, e graças a Deus eu vou quando realmente eu não aguentar. E a gente não aguenta porque o corpo está tóxico e a gente precisa desse detox, né? Quanto mais você faz detox, menos fome você sente, né? Porque você está alimentando o seu corpo, você está trazendo as proteínas, os sais minerais que o seu corpo precisa, está tendo um equilíbrio. Então você vai tirando as toxinas que outras comidas vão nos dando, né? Então alguns conseguem fazer nesse sentido, mas a Bíblia fala desses jejuns. Eu não aconselho muito você fazer jejum de 40 dias, a não ser que Deus lhe dê um propósito e diga assim: você vai fazer, como aconteceu com Moisés, como aconteceu, né, com Jesus, nesse tipo de jejum, né? O de Moisés foi mais radical do que o de Jesus. A gente viu isso, né? Porque o de Jesus tinha água, o de Moisés foi sem água e sem comida, nesse aspecto, né? O de Jesus não, já era uma coisa com líquido. E muita gente pode fazer no sentido de líquido ou no sentido de Daniel, de legumes, né? Ele fez lá dos 21 dias. Mas a gente fala de cada tipo. Por exemplo, jejum de 3 dias. O que era um jejum de 3 dias? Qual o propósito de um jejum de 3 dias? Para que serve um jejum de 3 dias? Onde a gente pode entender esse jejum na Bíblia? Eu contei a história de Esther, mas nós poderíamos falar de Paulo, né? Que também há um jejum dele. Hoje a gente podia falar de Nínive, e eu contei também na primeira semana. Quem estava aqui viu. O jejum de 3 dias é um jejum de uma urgência, de uma intervenção divina que você quer com urgência. Você quer que Deus haja na sua vida de uma forma urgente, mas de uma forma sobrenatural. Quando Esther sabe que todo o seu povo vai ser exterminado, diz o capítulo 4, versículo 16, que ela convida, antes de falar com o rei, todo o povo, da criança ao mais velho, a jejuar por 3 dias. Ela manda juntar todos os judeus, e aquele judeu está jejuando pelas suas famílias. Então, quando você tem uma urgência pela sua família, é muito legal você pensar em fazer um jejum de 3 dias pela restauração da sua casa, pela sua vida familiar, por alguém que você sabe que está enfermo, por algo que você quer buscar de uma intimidade diante de Deus, porque é isso que ele faz. É um livramento, é uma batalha espiritual profunda que você vai estar tendo ali, urgente,
diante do Senhor por uma causa específica. Então a gente pode aplicar isso quando a gente tem uma ameaça, quando a gente tem um diagnóstico que é dado que não é legal, quando a gente tem uma perseguição, alguma decisão imediata a se tomar. É muito importante este jejum de 3 dias, porque aí Deus é um Deus que salva, é um Deus que restaura, é um Deus que santifica, não é? Por causa de um jejum de 3 dias, um genocídio foi evitado, uma nação, Nínive, lembra? Foi restaurada. Então esse jejum, ele vai desencadear intervenção sobrenatural rápida sobre a nossa vida. Amém? Qual é a dica? É que o uso de 3 dias desse jejum é um uso de 3 dias de guerra espiritual intensa. Então é quando você tem uma crise muito forte, esse jejum. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele, porque é o que eu vou mais me deparar. Por enquanto eu estou trazendo uma coisa bem didática. Você está aí, daqui a pouco eu tento aplicar de uma outra forma para nós. O jejum de 7 dias, aí ele já tem um lastro um pouco diferente, porque ele é purificação e alinhamento espiritual. Você lembra Daniel? Daniel se purifica das iguarias do rei e ele cria um alinhamento. Davi faz a mesma coisa quando seu filho está doente. Ele jejuma por 7 dias buscando um alinhamento de coração com o coração de Deus, não é? 2 Samuel capítulo 12, versículo 16 a 18 fala de Davi jejuando. Daniel capítulo 10 fala de Daniel jejuando, ou seja, buscando uma purificação interior. Perceba, o jejum de 3 dias geralmente eu faço com o propósito de alguém da minha família, de uma coisa muito urgente que eu quero fazer. O jejum de uma semana, geralmente eu faço em prol de mim, buscando uma purificação, me humilhando diante do Senhor, me colocando diante de Deus, me arrependendo diante de Deus, buscando aquilo que a gente chama de consagração, né? Eu me consagro ao Senhor, buscando cada dia mais ouvir a voz de Deus, uma sensibilidade diante de Deus. Quer ver uma coisa? Você começa a orar 5 minutos, aí você começa a orar 1 hora, você começa a orar 2 horas. Qual desses intervalos consegue ou tem a probabilidade de ouvir melhor a voz de Deus? O dia? 1 hora, 2 horas, não é assim? Por quê? Porque o primeiro período eu ainda estou meio que, eu vou chamar assim, tá? Meio que confuso. Parece que as ondas sonoras estão passando e o meu rádio ou a minha conexão com Deus está feito aquele rádio que você vai rodando, chiando, aí me procurando a estação, aí você passa e faz, oi, aí, você, eita, é aqui, tá entre aqui e aqui, não é assim, essa antena que não pega, aí tá, daqui a pouco aí você consegue pegar e você, eita, mas falta um pontinho, aí pega, aí a partir dali você escuta. Então, à medida que eu vou fazendo 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, eu vou alinhando meu coração à vontade de Deus, porque eu vou me humilhando, eu vou mortificando minha carne, eu vou cada dia tirando de mim, cada dia acrescentando de Deus. Então, esta é a ideia desse jejum. Quando eu mostro as minhas necessidades com clareza diante de Deus, e Deus vai me dando clareza também espiritual, eu passo a entender. Amém? Este jejum ele pode ser parcial ou total. Quando eu falo total, não é sem água, porque a água, para quem estuda saúde, sabe que ela não é alimento. Ela nutre o corpo em tudo, mas ela não é
classificada como alimento, nem na Bíblia. Amém? Então, você pode fazer ele parcial, ou seja, tomando água, ou você pode fazer, que é o melhor, total, tomando água, ou ele parcial, nos intervalos você come. Ok? Daniel faz o de 21 dias. E esse 21 dias de Daniel é contra uma resistência espiritual. Alguém aqui já teve uma resistência espiritual? Ou tem? Algo que você vem orando e parece que você bate e o martelo volta com mais força. Eu já falei aqui que um dia eu fui cavar uma base da casa de um amigo. Eu batia, faz que subia. Eu esqueci até o nome da chibanca. Eu batia, a chibanca voltava, quase que vem na testa. Eu batia, ela voltava. A gente não olhava, mas não tinha jeito. Eu disse, irmão, compra outro terreno, faz a casa em outro lugar, que o negócio aqui está sério, né? Às vezes nós estamos assim, sabe, orando, e parece que a gente está batendo numa pedra, que ela bate, ela volta com mais força. A gente está passando por resistência espiritual. Quanto mais a gente ora, parece que a bênção ficou mais longe. Mas insiste, irmãos. Esse é o jejum de 21 dias, sabe? Que você persiste, insiste, buscando a resposta de Deus. Foi o que Daniel fez. E o anjo veio e disse: ó Daniel, desde o primeiro dia que eu tenho uma resposta para você. Agora é porque o príncipe da Pérsia veio para a guerra. Você começou a jejuar, o pau começa a cantar, o inimigo vem, então é hora de continuar, não é hora de parar. Capítulo 10, versículo 2 e 3 diz isso: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas inteiras, não comia manjares desejáveis. Ele parcialmente estava jejuando. E Deus mandou a resposta, amém? Quebrou a resistência espiritual. Deus vai quebrar a resistência espiritual na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Além do mais, este jejum traz outra coisa: revelações. Ele nos abre o entendimento espiritual. Veja que Daniel agora via os céus que estavam fechados, abertos. Os anjos começaram a dar para ele essa abertura de falar com ele, de dizer para ele. Então, é um jejum que eu faço buscando revelações de Deus, para que Deus descortine o que eu não consigo perceber e eu começo a entender. Por isso que a gente via que a igreja primitiva, ou a igreja lá atrás, ou uma igreja, uma pessoa que começa a buscar esta arma, começa a entender, desvendar melhor o mundo espiritual. As coisas começam a vir para ele de uma forma diferente. Quando eu e você começar a entender esta arma, a gente vai perceber que bloqueios que existiam vão começar a cair, e as respostas de Deus vão começar a chegar. Amém? Então ele nos traz um resultado. Qual é o resultado? Deus manda a resposta. Está precisando? Deus manda. O anjo trouxe resposta e revelou a Daniel. Porque atrasou? Porque era uma guerra espiritual. Satanás não quer perder, então ele vai guerrear de uma forma ou de outra. O que é que importa? Perseverar, porque 21 dias já é uma perseverança grande. Você vai perseverar no jejum e vai derrubar principados. O príncipe da Pérsia, o reino espiritual, ele é dado por hierarquias. A gente tem os demônios, principados, potestades, dominadores territoriais, não é assim? É uma hierarquia. E aqui, este jejum, ele combate um principado. Principado é alguém que ele tem uma região, e aí ele combateu o príncipe da Pérsia nesse sentido. Às vezes existem principados que prendem, existem principados que trabalham justamente com aquela situação.
Por exemplo, um bairro aqui próximo, certa vez uma pessoa se manifestou e o principado falava, e tem muito sentido, porque acontece com o bairro. Ele prendia o bairro dentro de uma pobreza terrível. Você vai a alguns bairros, às vezes aqui, próximo, adjacentes, que o poder aquisitivo é menor, mas você chega lá e loja para tudo que é canto, as pessoas... Você passa aqui o presídio, você fica se perguntando, por que nada prospera? Porque parece que o que só cresce é barro. Porque nós temos que lutar nos reinos espirituais contra principados e potestades dominadores das regiões celestes. Então nós temos que usar as armas que nós precisamos usar, né? Esse jejum, quando a gente ativa ele, né, a gente começa a buscar e entender a direção de Deus. Deus começa a dizer o que é que a gente vai fazer, ele começa a revelar, né? Ele começa a nos dar rompimentos espirituais, irmãos. E aí nós temos o jejum de 40 dias. E esse jejum de 40 dias, na Bíblia, ele aparece de uma forma muito forte, porque ele traz uma autoridade, uma capacitação muito forte. Moisés, eu falava sobre isso, viu o mar se abrir, as 10 pragas do Egito, mas agora ele tinha a missão de dar direção para um povo, para uma nação, e ele começa com um jejum, 40 dias. Jesus vai começar o seu ministério e ele precisa de uma capacitação dentro daquilo que ele vai fazer nos 3 anos e meio que ele vai passar aqui. E aí o que ele faz? Ele faz esse jejum, ele busca autoridade. Na verdade, Jesus está sempre buscando jejum, Jesus está sempre jejuando. Quando alguém tenta trazer fama para o coração dele e muita gente cai, justamente por causa disso, porque quando Deus dá alguma coisa, às vezes Deus dá um dom, às vezes Deus abre portas dentro da igreja, no ministério, na vida, né? A pessoa fica, de uma certa forma, famosa. Aí o que ela faz? Absorve para si. Ezequiel fala isso, né? Do próprio Satanás. Aí, queda. Quando a turma ia ovacionar Jesus, o que é que Jesus fazia? Saía para orar, saía para jejuar. Para a semana a gente vai começar a falar mais e vamos falar da parte gostosa também, chamada oração, né? Então, trouxe uma capacitação, preparou Jesus, consagrou Moisés para destruir fortalezas. Veja, o jejum de 21 dias atingiu principados. Vamos lá, vamos cultuar junto. O jejum de Daniel atingiu um principado, mas o jejum lá de Jesus ou de Moisés já foi para fortalezas, destruir fortalezas espirituais. Você lembra da conversa que Satanás teve com ele? Veja que alguns sofismas, algumas fortalezas foram colocadas naquele lugar, né? E aí a gente vê Jesus trabalhando e vencendo o diabo ali no deserto com as suas fortalezas, porque havia autoridade. Ou seja, é um jejum que traz libertação e unção para grandes desafios espirituais. Eu nunca fiz o jejum de 40 dias, não sei se vou fazer, porque Deus precisa me dar direção para isso. Mas creio que um dia, se Deus se permitir, estarei fazendo, amém? Por quê? Porque esse é um jejum que tem que ter preparo e tem que ter direção do Espírito Santo, né? Para que Ele possa nos direcionar. E eu penso nisso, pedindo uma direção ministerial para aquilo que Deus quer para o território, para os bairros adjacentes à nossa igreja. Então este jejum, ele vai fazer isso. Todo crente que jejuma tem benefício. Você pode repetir isso comigo? Todo crente que jejuma tem benefício. Não tem nada espiritual nessa frase, é só para você acordar o irmão que está ao lado, amém? Então ele tem benefícios. Quais são os benefícios? Quebra cadeias e opressões.
Você começa agora a estar fortalecido em Deus. E a gente via isso, não é, quando a gente leu Isaías 58, né? Eu vou ler aqui o versículo 6 que diz: o jejum que desejo não é este, solte as correntes das injustiças, desata as cordas do jugo, põe em liberdade os oprimidos e rompem todo o jugo. Olha o que o jejum causa, né? Isaías 58, 6. Ele vai falar também em Atos que o jejum dá direção. Quando a gente olha Atos 13, a gente vê o jejum dando direção para Barnabé e Paulo. Eles dizendo para onde enviar, e que aqueles eram servos de Deus que precisavam ser enviados. Então, o Espírito Santo começou a dar direção depois do jejum. A gente vê que ele renova nossas forças. Isaías 40, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A gente leu aqui que ele nos fortalece, né? Mateus 17, 21 fala sobre isso. Essa casca não sai senão por jejum e oração. Então nos dá uma força, aproxima o nosso coração, porque a profecia de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: agora porém clama o Senhor, volte-se para mim de todo coração. Então aproxima um ao outro com jejum, lamento e pranto. Deus está dizendo: quando você voltar, você vai conhecer o meu coração. Agora, para os dias atuais, como fazer jejum? Porque a gente diz aqui: então peraí, pastor, fazer jejum, eu vou ficar a semana sem comer. Ok, mas eu vou ficar a semana sem comer por quê? Não, porque eu quero perder o bucho. Não, aí você está cultuando o seu corpo. E cultuar o corpo, você está fazendo dele de um ídolo. Então esse seu jejum vai ser uma bomba cheia, pior ainda. Porque você está tirando Deus e você está colocando o seu eu. E aí Deus não dá a glória dele para ninguém. Então o jejum é para que eu emagreça. Vai até acontecer um processo, mas não para isso, amém? Então a primeira coisa que eu tenho que entender: como eu vou fazer um jejum eficaz? Orando antes de começar. Busca a direção de Deus, né? Tiago fala sobre isso no capítulo 1, versículo 5. Então eu preciso buscar essa direção. Segundo, eu tenho que estabelecer um propósito. Qual o propósito do meu jejum? Eu vou jejuar pela minha família? Eu vou jejuar pela salvação do meu bairro? Eu vou jejuar pelas crianças? Eu vou jejuar por Israel? Eu vou jejuar, pelas propostas coletivas que nós estamos? Eu tenho que ter um propósito. Eu tenho que saber qual é o meu alvo. Para que eu vou jejuar? E quando eu for jejuar, irmãos, não é passar fome. Porque tem gente que diz assim: eu vou começar o jejum agora de manhã. Aí, meu Deus, para não passar fome eu vou interter. Aí pega o celular para jogar. Aí pega: não, eu vou assistir uma série. Eu vou assistir um filme. Eu vou dormir. Não, isso não é jejum. Não. Eu vou procurar ter mais tempo de leitura bíblica. Eu vou me calar para que eu possa ouvir. Eu vou, ler mais a palavra. Porque olha um grande problema das pessoas às vezes. Você diz assim: irmãos, ora 1 hora. Meu Deus, orar 1 hora. E eu tenho assunto para orar 1 hora. Já começa um grande problema. Sabe qual é o grande problema? É que você entendeu que orar é falar. Você entendeu que orar é pedir. Você entendeu que no orar você tem que estar falando muito. Às vezes a pessoa diz assim: pastor, eu queria conversar com o senhor no gabinete. Eu disse: beleza. Eu digo: vamos lá, vamos conversar. Qual é a situação? E ela conta, ela conta quase 1 hora.
Aí eu digo assim, tá certo, agora deixa eu te dizer. Quando eu digo deixa eu te dizer, ela faz, pastor, que bênção, muito obrigado. Menino, eu chego só daqui leve. Rapaz, o Senhor foi bênção na minha vida, o Senhor me ajudou muito. Eu entendi, ela queria alguém que ouvisse, e graças a Deus eu ouvi, e só por ouvir foi bênção. Mas precisava dizer agora o que precisava mudar para que ela não entrasse naquele quadro novamente. Mas geralmente a gente está diante de Deus assim. Emília, sabe? Tagarelou e começou a falar. Quando Deus vai dizer alguma coisa, a gente não tem tempo. E eis o problema, porque vai faltando palavra, e daqui a pouco a gente está, sabe, dizendo o que não queria dizer. E se tiver com sono é um perreiro, né? Porque a gente chama cachorro de caixa. Quando está com sono a gente amarra o que é para desamarrar, solta o que é para prender. Então é uma confusão terrível por causa do cansaço físico. E a gente não entende que é interessante, a Bíblia fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né, a sombra do Onipotente, descansa. Salmo 1, bem-aventurado. Como é que ele diz no Salmo 1? Que não se assenta ante seu prazer, e nela faz o quê? Medita. Irmãos, a gente precisa aprender a meditar. Vai orar, começa ali, ó. Escuta. Deixa o papai falar. Fica procurando a voz de Deus ali quietinho, caladinho. De repente coloca um louvor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, ao som da tua voz. Aí você começa ali, ó. Aí Deus começa a ministrar, né? Deus começa a ministrar, né? Coloca lá, acho que é Laura Songuera, não sei, eu sou ruim de cantor. Aquieta minha alma, né? Bota lá, aquieta a alma. Aí se você nem percebe, daqui a pouco tá lá, caindo de 4 em 4 lá. Aí você começa a ouvir a voz do Espírito dizendo para você: filho, filha, olha. Aí você começa agora a abrir o coração e dizer: Senhor, é esta hora aqui, ó. Eu estou precisando disso aqui, assim, assim, assim. Sabe? Eu vou falar mais disso quando a gente falar de oração. É como ir ao médico, né? Então a gente vai falar sobre isso. Então, leia a Bíblia durante o jejum. Fique em silêncio, escuta a voz de Deus, né? Ou seja, evite distrações. Não vai jejuar e vai para a internet, não. Sabe por quê? Porque você vai ser bombardeado lá. Você vai ver coisas que não era para ver, vai ouvir que não era para ouvir. Você está jejuando, dizendo: Deus, dá paz ao meu coração. Aí liga lá, televisão abre, cidade alerta, alerta nada. Morreu 10, mataram 20, tem 30 amarrados. Aconteceu não sei o quê. Olha a informação que você vai dormindo. Olha seu dia como vai. Então a gente tem que parar e começar, sabe, a programar a mente. Começa a programar a mente. Acorda e ora antes de sair de casa. Louva, para você ver. Declara, porque tem gente que tem medo de fazer isso. Mas acorda ali. Ah, não isso é autoajuda ou declaração positiva, alguma coisa. Mas é a Bíblia, né? Que dizia antes. Mas vai lá e acorda e diz: hoje meu dia vai ser de bênção, porque o Senhor vai me fazer, sabe? Você vê como é que sai. Os guerreiros lá dentro dizem: opa, vamos lá, né?
Então, não busca distrações carnais, seja constante, e tem uma coisa que Deus tem cobrado de mim bastante: disciplina. Seja disciplinado. Irmãos, eu era bastante disciplinado, hoje eu estou indisciplinado. Preciso trabalhar disciplina, né? Estou voltando a trabalhar ela novamente, para que eu tenha disciplina não só espiritual, mas a do corpo também. Não faça jejum por aparência. O que tu tem? Estou jejuando, estou buscando o excelso, sublime, o magnânimo, o que é. Não faz por aparência não. Faz por aparência não, porque um dia o pastor encontrou uma irmãzinha, estava a bichinha lá, cocôzinho, estava Pai do Senhor, ela toda assim, a perna cabeluda, Pai do Senhor. Aí ela disse: se você não é crente não, ela disse: não, eu estou doente. Então não faz por aparência para se sentir essa alma piedosa, não. Mateus 6,16 fala sobre isso. Não age por aparência. Entra no teu quarto e em secreto, ou seja, fica lá em silêncio, né? Sétimo, combine jejum, oração e meditação. Eu já falei sobre isso, amém? Porque uma geração que jejua verá sempre o céu aberto. A igreja perdeu esse costume de jejuar. Fala a verdade. A igreja já não fala nem tanto sobre jejum. Para algumas pessoas, não porque o pastor vai falar sobre jejum, mas a gente precisa se consagrar diante de Deus. Eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui que tem falando sobre o jejum de 3 dias, não é? Falando sobre o propósito, sobre o momento, sobre a aplicação, sobre a nossa vida. O jejum, esse jejum, ele vem com uma prática poderosa, recomendada nas Escrituras, e ele nos traz associações de algumas coisas. Primeiro, humilhação diante de Deus. Segundo, consagração diante de Deus. Eu me humilho e eu me consagro. Ou seja, eu não só paro de comer, mas agora eu honro, eu adoro. Quando eu jejum, eu tenho que jejuar entendendo que o meu jejum é uma adoração ao Senhor. Então eu estou exaltando o Senhor. Eu estou colocando Ele como sublime na minha vida, dizendo que Ele é maior do que qualquer alimento carnal. Ele é aquele alimento do meu espírito. Então eu começo a viver a direção, a intervenção do Espírito Santo nos meus tempos de crise. Eu começo agora a perceber o Senhor me apontando uma direção. Amém? Em diversas áreas. Esse jejum vai trabalhar e a gente vai ver ele na Bíblia como relatos que aqui já vimos. A gente já viu o jejum de 3 dias, por exemplo, na vida de Esther. Esse jejum, verdadeiramente, essas 72 horas, geralmente as pessoas fazem total. Só água. Esse jejum dos 3 dias, geralmente, é total. Só água. Porque ele é, como a gente chama no atletismo, um tiro curto. É 100 metros. Pá! É uma respiração só. Quem corre 100 metros, quem corre 200 metros, geralmente não sai respirando, porque perde tempo. É uma respiração. 100 metros. Sabe? É uma coisa rápida, mas que tem um poder eficaz. O Flávio, professor de educação física, está fazendo aí um programa de educação física. Você vai lá no Instagram dele e você vai poder melhorar a sua saúde, né? Porque perder peso, ganhar peso, massa magra, isso não é questão de estética, tá? Saúde também, é interessante. Então eu poderia falar com bastante propriedade sobre isso. Quando você quer queimar, o nome já diz queimar, né? Perder, então você vai buscar algo intenso. Vai fazer aquilo ali com uma repetição mais rápida, não é assim, Flávio? Para que você possa
queimar, é a combustão rápida. Então ele tem esta questão rápida, mas bastante eficiente, né? É buscar uma intervenção divina rápida. É diferente do jejum prolongado, porque a particularidade do prolongado, o nome já diz, né? É você ter uma dedicação maior. Então é algo que vai lhe purificar num aspecto maior, mas o outro não é específico. É isto aqui, eu vou acertar este alvo, eu vou viver este alvo. Esther é esse exemplo, né? Ela queria um livramento, uma intervenção divina pelo seu povo. E ela vai, manda todo mundo jejuar, para que ela vá diante do rei. Ela chega, jejuma, tal, e não era tempo dela ir diante do rei. Mas perceba, aquele jejum abriu as portas, e quando ela chegou diante do rei, o rei: ô minha filha, o que você quer? Foi o que houve? Você está com a carinha, vem cá, vem para pertinho, vem. Foi o que houve? O que é que você quer? E olhou para ela bonita, disse: rapaz, uma mulher bonita dela, eu dou metade do meu reino, né? Fica a dica aí para as mulheres, viu? Se embeleze para o seu marido. E às vezes, né, não faz, aí vai pedir o cartão dele, ele diz: dá não. Mas você ali, né, Augusto, produziu, orou, teve aquele momento, glória a Deus. Quando ele pensar, ele já deu a senha, imagina o cartão. Então Esther foi ali, e Esther estava diante do rei, por causa do jejum. O rei não podia tirar o decreto, é verdade, mas ele cria um louvor para abençoar o povo, porque antes dela ir, houve uma intercessão, houve jejum diante do rei. Todo o povo só bebia água e 3 dias sem comer, né? E essa ousadia destravou o reino espiritual em prol deles, né? Houve uma intervenção divina, sobrenatural, porque em tempo de crise, irmãos, em tempo de problema mortal, este jejum destrava, né? A Bíblia fala de Saulo, né? Paulo, ele passa 3 dias para que a venda caísse dos olhos, 3 dias sem comer, sem beber, diz a Bíblia. Aí ele se converte, há uma mudança na vida dele, há uma transformação. Você já pensou em fazer um jejum pela sua família? 3 dias orando, jejuando, e você vê entrar em fila indiana, uma a uma, entregando a vida a Jesus? Porque a gente não ama nossos familiares, paga um preço por ele. Ore, clame, porque Satanás, sabe, é o Ramã que está ali, ó, com um decreto querendo destruir. E a gente precisa às vezes ser ousado em Deus, dizer: Deus, minha família não, porque minha família é tua família, e colocar diante do Senhor, para que o Senhor traga o propósito, né, sobre a nossa vida. Então, este jejum, ele quebra orgulhos. Atos 9 fala que Paulo teve o orgulho quebrado, quando ele jejuou 3 dias cego, né? O orgulho dele quebrou. Houve arrependimento sobre a vida dele, houve uma transição, ele transicionou. O cara que perseguia, agora passou a ser perseguido, né? Filipenses vai dizer isso, o estudo do grupo pequeno, vai lá, cabeça, fala um pouco sobre isso. Então, havia uma mudança. Então, esse jejum de 3 dias, ele vem com essa resposta urgente e necessária de Deus. Ele prepara o ambiente, né? Ele prepara para decisões importantes que eu e você quer tomar. Você tem uma decisão importante para fazer? Porque às vezes a gente está com áreas da nossa vida, eu não sei como é que alguém vai ver, mas teologicamente eu não, desculpa, eu não estou muito nem afim desse pensamento, mas eu estou crendo no espiritual, no que a Bíblia diz, no fato que aconteceu. Faça. Porque às vezes você está querendo algo, mas você quer algo, mas não se move. Você quer algo, mas você não se coloca diante de Deus. E a gente precisa entender isso. É claro, pastor, uma questão de saúde, claro, procura o médico.
é claro, vá fazendo algo, mas você vai descobrir que o jejum, na sua grande maioria, não adoece, pelo contrário, traz saúde. É diferente do que muita gente pensa. É porque você está tão intoxicado que aí você diz assim: eu sinto dor de cabeça e vai sentir mesmo. Pastor, eu não quero fazer jejum porque eu sinto fome. Não, você vai sentir a pessoa mais alimentada do mundo. É claro que você vai sentir fome. Você está parando de comer, né? Não parava de comer, né? Parece aquela doença de suga. Me dá. Eu nunca comi um pudim desse, nunca comi. Eu amo uma salsichinha dessa. Eu gosto. Aí, irmão, né? Vai ter fome, isso é obviedade, né? Agora, o que vai acontecer é que Deus vai mudar a sua história. Quer ver uma coisa? Quem foi para o encontro? Quantos dias? 3. Quantos? 3. São 3 dias, irmãos. Eu vou usar uma expressão aqui: o sangue da minha canela. São 3 dias alguém jejuando por você. São 3 dias alguém orando por você. Por isso que quando você vai para o encontro, você precisa, quem não foi, vá. E você vai ver o que acontece em 3 dias. São 3 dias o reino espiritual, 3 dias céus abertos. E por que as coisas acontecem? Porque você tem autoridade espiritual, porque você se colocou numa posição, você tirou, sabe, disse assim: não, eu não quero a carnalidade, eu quero viver a espiritualidade. Então os céus ficaram abertos, você ficou sensível à voz do Espírito, Deus começa a se manifestar. Aquela região é uma região que ela está totalmente blindada nesse aspecto. Então você vai começando a ver a glória de Deus se manifesta. Um dos grandes poderes do encontro é este. É espiritual, porque se dá no reino espiritual. Aí você está ali trabalhando e você sabe como é. E você que está sendo ministrado, eita, irmãos, vem de uma forma, sabe? E você vai vendo Deus limpando, Deus trabalhando, Deus restaurando, restaurando a família, restaurando casamento, restaurando relacionamento, vida final. Deus começa a trabalhar. Por quê? Porque havia um propósito. E os céus foram abertos para aquilo. Amém? Amém. Quando devo fazer um jejum de 3 dias? Quando eu estou enfrentando uma crise pessoal ou familiar. Isso é um bom motivo. Uma enfermidade grave, né? Uma perseguição grave, que às vezes a gente passa, né? Uma necessidade muito urgente de socorro divino. É a hora. Quando eu busco a direção de Deus. Porque às vezes a gente está: Deus fala comigo. Sabe, naquele tempo que você está assim, alguém diz assim: Deus falou comigo, outro diz: Deus falou comigo, outro diz: Deus falou comigo. Você fala: meu Deus, Deus só vai na casa deles, né? Deus só fala com eles, não fala comigo não. Deus está de mal de mim, né? Eu estou de mal, estou de bem, estou de bem. Às vezes é isso. Falta buscar as armas, sabe? Falta eu atrair Deus. Então, quando eu preciso de direção, de decisões importantes, eu preciso jejuar. Direção para o meu casamento, porque é muito fácil dizer assim: separa. É muito fácil dizer: dá mais não. E eu sei que existem situações que tem, mas é muito fácil. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar aqui é jejuar. Aí, meu irmão, o céu se abre. Quando eu quero uma mudança na cidade, porque às vezes eu quero mudança na cidade e eu estou dizendo: a mudança, quem vai dar é o prefeito, é o governador. Não, quem traz a mudança da cidade é a igreja. Sou eu e você. É a oração.
removendo o reino espiritual, porque o reino espiritual governa o físico. Então eu e você tem que orar pelo nosso bairro, tem que orar pela nossa juventude, tem que orar por nossas crianças, tem que orar pelas famílias, tem que jejuar por elas, chorar pela vida delas, né? Sonhar com os projetos, irmãos, e aí a gente vai vendo Deus trabalhando. Quando a gente deseja restauração espiritual, porque a gente diz assim, te quero Deus, te amo Deus, né? A gente diz mais de ti, menos de mim, mas a gente não quer jejuar, a gente não quer orar, a gente não quer ir nem à igreja. Então a gente precisa parar e pensar nisso, né? A gente precisa buscar diante do Senhor. A gente tem no Brasil, infelizmente, irmãos, 3 períodos difíceis. Cabe um jejum para isso, né? Carnaval, São João e Ano Novo. São as 3 épocas que o pessoal mais se desvia. Carnaval, o cara tá, oi, me segura esse meu carro, me segura esse meu carro. Vem São João, ele diz, olha pro céu, meu amor, e eu, pá, aí vai embora. No meio do profano, querendo ser santo. Aí vem Ano Novo. Aí diz, rapaz, agora eu tenho que tomar todas, porque para esquecer os problemas, né? Aí vai de novo. Aí, se a gente manter uma vida de oração, irmãos, a gente vai ver essas mudanças, se a gente jejuar diante de Deus. O jejum é um instrumento poderoso, irmãos, que vai nos levar a ter uma intimidade profunda com o Senhor. Ele vai nos ajudar a lutar as guerras espirituais, a compreender o que a gente não compreende. Muitas guerras que a gente tem em casa é por causa de quê? Do espiritual. Não é assim? É como a gente diz aqui na rede de casais: ora com tua esposa antes de dormir, ora quando acorda, e vê como é teu dia. Vai brigar, tá blindado pela oração. Jejua pelo teu casamento, porque é mais fácil o quê? A gente reclamar das dificuldades do outro, ou não? Não é mais fácil eu dizer, meu marido, só Jesus na causa? Não é mais fácil eu dizer, essa mulher é um problema? Não é mais fácil eu ficar o dia na rua? Mais fácil. Parece que dói menos para nós, mas se a gente se humilhar diante do Senhor, os céus se abrem sobre a nossa vida e a gente vê a mudança. Eu vejo alguns testemunhos na internet. Tem uma de uma mulher que o filho foi para as drogas, o filho se perdendo, e ela dizia, meu filho é missionário, e orava, e orava, e orava, e orava. O camarada se converteu na cadeia e hoje é um grande missionário. Há uma história de um outro que você talvez nem saiba. Juliano, pastor da Assembleia de Deus, um dos líderes do Comando Vermelho do Exército Brasileiro. Mas você não precisa ir muito longe não, talvez seja seu vizinho, talvez um parente seu. Mas que tal a gente parar de contar as histórias dos outros e ver o milagre de Deus acontecendo na nossa casa? Porque Deus é o Deus que faz. Amém? Então jejum para vencer aquela depressão, jejum para vencer aquela crise conjugal, sabe? Jejum para aqueles ataques demoníacos, porque tem muitos, né? Essa é uma arma poderosa de Deus, irmãos. Esta casta, ela é vencida com jejum e com oração. E em último, traz
mais avivamento e renovo espiritual. Você quer viver avivamento? Primeiro aviva a obra de Deus no meio dos meus anos. Aviva em mim. A gente vive às vezes uma rotina tão frenética, irmãos. Quando a gente parar e criar uma nova rotina, a rotina do jejuar. Eu vou comprar um livro de Luciano Subirá sobre jejum. Eu assisti um podcast daquele homem. Eu disse, meu Deus. Eu assisto muito ele. Assisto muito o pastor Hernandes Santos. Também muito bom de jejum. Hernandes Santos é um cara que estava na casa dele. Quando Deus foi na casa dele, pegou ele pela mão, levou ele no quarto, ele viu os demônios, levou no quarto da esposa dele e disse, olha, ele já era pastor, já tinha um nome, ela vai para o céu. Ele, opa. Chegou lá no quarto do filho e disse, ele também vai para o céu. Mas você não vai não. Porque ele tinha problema com prostituição. Ele tinha problema com internet, pornografia. E sabe o que ele fez? O outro dia foi para a igreja e disse, irmãos, eu estou entregando a igreja. E Deus veio ao meu ponto, falou comigo, eu preciso me consertar. Eu não vou para o céu. O Luciano Subirá viu aquilo. Depois vocês procuram na internet e disse o quê? Na mesma cidade que a minha, chamou ele para tomar um café, conversou com ele e começou a discipular. Hoje ele é um dos homens, assim, que eu vou chamar desse jeito, tá? Mais voltado para jejum e oração no Brasil. Alguém que busca e que tem uma intimidade profunda diante de Deus e que houve uma mudança radical na vida e no ministério. O Luciano Subirá já vai no terceiro, eu acho, jejum ele também, de 40 dias. Irmãos, para você jejuar 40 dias com propósito, eu posso não concordar com aquilo ou com aquilo outro, mas eu tenho que respeitar. É alguém que busca ter uma intimidade com Deus. O que eu desejo é que eu e você, a partir desses estudos, não pegue só como estudo letra, mas que seja desafiado a dizer assim, eu vou me santificar mais, eu vou buscar mais pela minha família, eu vou buscar mais pelo meu ministério, eu vou buscar mais pela minha comunidade, eu vou buscar mais pela igreja local, eu vou buscar mais porque eu quero ser um ganhador de vidas, eu vou buscar mais porque eu quero tirar das trevas para a luz, eu vou buscar mais porque eu quero ouvir melhor a voz de Deus. E Deus vai começar a trabalhar isso na nossa vida. Amém? Fica de pé. Se você vai fazer o jejum, quando você estiver jejuando e orando, confesse se tiver algum pecado. Estabeleça propósito diante de Deus. Ore com intensidade. Seja intenso. E aí você define o tipo de jejum. Senhor, eu vou fazer um jejum parcial. Eu vou fazer um jejum total. E aí você faz. Eu vou fazer um jejum de 7 dias. Eu vou fazer um jejum de 21. Mais fácil às vezes fazer de 21, lhe garanto. Mais fácil às vezes fazer de 7 do que de 3. Vai trabalhando. Ah, eu quero fazer de 3, eu estou desafiado a fazer 3, beleza. Começa hoje, por exemplo, meia-noite não comeu. Aí chegou meia-noite, deu fome. Ah, meu Deus, eu não aguento mais, Jesus, eu não consigo vencer. Come. Você está treinando. Daqui a 2 semanas você vai fazer de novo, aí você vai perceber que já conseguiu passar de meia-noite e já rompeu. Ah, mas se você termina o jejum e diz aqui, não, aí você vai perder. Amém? Eu não posso abdicar de uma coisa que eu sei que fortalece minha carne. Termino o jejum, aí eu vou fortalecer a carne. Não. Eu vou tentar diminuir aquilo ali.
cada vez mais, até ser uma coisa necessária e saudável, que eu precise, mas que não me prenda. Amém? Não me prenda. Pastor, eu queria comer uma coxinha. Não pode comer, como sua coxinha. O problema é que a minha era a última do pote, eu tive que comer todas as de cima. Aí é demais, né, irmão? Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que começar a trabalhar a minha vida nisso. Saber o que é que eu posso, deixar um pouco das iguarias, para que eu busque a presença de Deus com uma intensidade. Amém? Eu quero terminar com você. Feche teus olhos se você puder. E aí onde você está, o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Como ele falou com Esté, como ele falou com Paulo, com Moisés, Abraão, Elias, tantos homens, tantas mulheres de Deus, eu também falo com você. E você pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, olha, eu quero trabalhar nessa área. Eu preciso trabalhar, Senhor. Eu quero fazer um jejum para que eu aprenda a colocar um guarda na minha boca, para que cada dia eu possa dominar mais a minha língua, para que eu possa trabalhar meus pensamentos, porque eu passo o dia todo só pensando que não deve, para que eu possa ser mais amoroso, mais amorosa, para que eu possa ser intencional no reino, para que eu possa ganhar vidas, para que eu tenha prazer na presença de Deus, para que eu tenha prazer em manifestar da glória do Senhor, para que eu possa chorar mais na presença de Deus. Sabe, Deus vai colocar um propósito e você possa fazer. Como igreja, nós vamos fazer alguns jejuns, algum jejum de semana, de 21, nós vamos estar fazendo. Eu quero encorajar você a fazer um jejum de um dia, de uma semana, diante do mês. Você fazer com alguns judeus, né, fazem. Eles jejuam pelo menos 2 dias na semana. Que você possa jejuar toda quarta-feira. Dizer: Senhor, eu vou jejuar neste dia. Que você possa jejuar pelo seu pequeno grupo. Sabe, jejuar e orar pelo seu pequeno grupo. E você não se conforme. Como é que meu grupo já faz 10 anos e não ganha ninguém? Ora para que as pessoas se convertam e convidam. E você vai ver um milagre de Deus começando a acontecer, porque Deus é o Deus que restaura. Amém? Pai, eu quero te render graça pela vida dos teus filhos. Deus, que o Senhor nos dê essa sensibilidade no Espírito, para que nós possamos buscar a tua presença. Nos ensina, meu Deus, não fazer greve de fome, mas fazer jejum, de dizer: eu estou aqui me purificando, eu estou aqui me humilhando, eu estou aqui dizendo não à minha carne, para dizer sim ao Espírito Santo de Deus, colocando o governo nas tuas mãos. Que o Senhor nos ensine cada dia a ouvir a tua voz, a entender o teu chamado, a poder chorar, a poder, meu Deus, nos derramar diante do Senhor pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, por nossa nação, por aquelas pessoas que estão perdidas. Nos ensina, meu Deus, a ter um ouvido sensível à tua voz. Senhor, que o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca seja purificado pela tua presença, que os nossos pés sejam pés ligeiros para levar as boas novas do Evangelho. Nos ensina a viver a tua santidade cada dia,
em nome de Jesus. Que a tua graça, que o teu poder, meu Deus, nos conduza em paz para os nossos lares, hoje e todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor Jesus.